pela vida dos eleitos, mais uma ministração do Ministério Graça e Apostolado MGA Manaus 2. Neste momento eu estarei orando para que possamos iniciar mais um apostolado esta noite. Glória a Deus. Obrigado, Pai, eu te louvo, eu te exalto, eu te adoro. A ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Somos gratos, Pai, gratos pela tua graça, gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu oro, Senhor, para que a tua palavra ela seja revelada para os teus filhos que são predestinados, Senhor, a receberem segundo a tua vontade, segundo a tua predestinação na vida de cada um daqueles que estarão recebendo a graça e o apostolado. Eu oro, Senhor, para que eles recebam o perfeito entendimento, para que possam reinar em vida por um só, Jesus Cristo. Que os olhos sejam iluminados, que as mentes sejam iluminadas para a glória de Deus. Já declaro que a tua palavra não voltará para ti vazia, mas te será revelado, Pai. Em nome de Jesus, já oro declarando anjos ministrando o perfeito entendimento na vida de todos os eleitos, de todos os abençoados, os espíritos perfeitos para a tua glória, Pai. E assim eu oro declarando em nome de Jesus e esse o ressuscitar para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus pelas vidas dos abençoados. Amados, nós iremos estudar hoje mais um estudo, mais um apostolado do Ministério MGA Manaus 2. Glória a Deus. E nós temos um tema, né? O tema é: quem está debaixo da graça e vive debaixo da lei está em adultério espiritual, né? Eu estarei colocando lá no meu canal, né, na playlist, debaixo da graça, né? Já tem uma ministração lá que quem está debaixo da graça e vive debaixo da lei está anulando a graça, né? Está anulando aquilo que Cristo fez. Então, nós teremos uma série, né, de debaixo da lei, e eu estarei colocando lá no canal, na playlist, a qual os amados podem estar depois estudando a palavra de Deus. Glória a Deus. Mas hoje nós vamos falar que quem está debaixo da graça e vive debaixo da lei está em adultério espiritual. Então, amados, por que está debaixo da graça? Porque as ovelhas, os espíritos das ovelhas estão debaixo da graça, só que as ovelhas não sabem, ainda não receberam as revelações da graça de Deus. Por isso vivem em adultério espiritual. E para isso, nós temos mais um apostolado esta noite para essas ovelhas, né, que estão aí ainda em adultério espiritual. Para que nós possamos entender, nós vamos ler o livro de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 17. Vamos ler João, o capítulo 1, o versículo 17. Glória a Deus. João 1, o capítulo 1 e o versículo 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, amados,
Glória a Deus pela vida dos eleitos. Então nós temos um tema: quem está debaixo da graça? Quem é que está debaixo da graça, amado? Os espíritos, né, das ovelhas, a qual Cristo já morreu e já ressuscitou. Mas os que vivem debaixo da lei estão em adultério espiritual. Então aqui, amados, no livro de João, a qual nós lemos e está escrito e nós cremos que a lei foi dada por intermédio de Moisés. Existem dois tutores aqui, dois tutores e duas alianças. A primeira aliança e o primeiro tutor é Moisés, e a primeira aliança é a lei, e a segunda aliança, que é a graça, existe um outro tutor, que é Jesus Cristo. Então, amados, nós só temos duas alianças em toda a Bíblia. Então, quem não está vivendo debaixo do tutor, que é Jesus Cristo, que é debaixo da graça, está debaixo da lei, está vivendo no primeiro tutor, que é Moisés. Então, que nós possamos entender, ou se vive o segundo tutor, que é Jesus Cristo, que é a graça, ou se vive o primeiro tutor, que é Moisés, que é a lei. Então, existem dois tutores e existem duas alianças. A lei, Moisés; a graça, Jesus Cristo e esse, o ressuscitado. Então, amados, se existem duas alianças e se existem dois tutores, né, nós precisamos estar vivendo debaixo da graça, para que nós não estejamos em adultério espiritual. Glória a Deus. É isso que nós iremos estudar hoje, amados. Nós precisamos estar debaixo da graça. Nós já estamos debaixo da graça. Por isso o tema é: quem está debaixo da graça? Mas não está vivendo debaixo da graça. Está vivendo ainda a lei. Está vivendo ainda o primeiro tutor. Está vivendo ainda a primeira aliança. Glória a Deus. Então, existem duas alianças. A primeira aliança, que é a lei, que é o tutor, que foi Moisés. Moisés já morreu, amados. E a segunda aliança, Jesus Cristo, ele vive e reina para sempre. E ele é o nosso tutor. Ele é o tutor da aliança, da graça, a qual nós estamos. Então, se nós estivermos, amados, debaixo da graça, mas se nós vivermos debaixo da lei, nós estaremos em adultério espiritual. Amém? Pede para ele abaixar aí. Abaixa aí por causa do retorno. O retorno para te abaixar. Glória a Deus. É porque eu estou ouvindo o retorno aqui no celular. Glória a Deus. Então vamos ler ainda 1 Coríntios, o capítulo é o 5 e o versículo. Vamos ler primeiro aqui o Romanos 10 e 4. Depois nós vamos ler 2 Coríntios. Romanos, o capítulo é o 10 e o versículo é o 4. Romanos capítulo 10 e o versículo é o 4. Glória a Deus. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, amados, se são dois tutores e são duas alianças diferentes, se Moisés já morreu, ele deixou de existir, aqui para o reino terreno, o reino carnal. E
segundo o apostolado, que é o apóstolo Paulo, em Romanos 10:9, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, o fim da lei é Cristo. Então, acabou, terminou a lei. Então, Moisés, que é o tutor da lei, está morto e a lei também acabou. Então, quer dizer que o tutor está morto e que a lei também terminou, a lei também acabou. Então, hoje nós temos o quê? Um único tutor e nós temos uma única aliança agora na graça de Deus, que é a aliança, que é a graça de Deus, a qual nós estamos agora. Então, a lei não tem mais vigor, a lei não tem mais validade, amados, porque ela terminou. Então, muitos ainda estão debaixo da graça, mas estão vivendo debaixo da lei. Por isso estão em adultério espiritual. Esse é o nosso tema. Quem está debaixo da graça e vive debaixo da lei, está em adultério espiritual. Ou seja, Jesus Cristo agora é o tutor da graça de Deus e vive em adultério espiritual. Ou seja, está casado com Cristo e está em adultério com Moisés, está em adultério com a lei, praticando obras mortas, praticando rudimentos judaicos, coisas ainda da lei. E se nós fizermos isso, amado, nós estaremos em adultério espiritual, porque nós somos do outro, nós somos de Jesus Cristo. Nós estamos debaixo da graça. Nós já não estamos, e nós agora, debaixo da graça, nós os gentios, nós nunca tivemos debaixo da lei, amados. Aqui no tema eu coloquei: vive debaixo da lei. Está vivendo, amados, debaixo da lei, talvez por ignorância, talvez por falta de conhecimento ou por falta de revelação do Espírito Santo de Deus. Mas no tempo predestinado, as ovelhas, elas recebem as revelações do Cristo, o ressuscitado, e passam a viver e a reinarem em vida. Glória a Deus. Então, amados, a lei agora, ela já não mais existe. Somente uma lei, somente agora uma aliança, que é a graça de Deus, e é Jesus Cristo, o ressuscitado, que é o tutor desta aliança. Glória a Deus. Então agora nós vamos ler 2 Coríntios, o capítulo é o 5 e o versículo é o 17. 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo é o 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Portanto, ou seja, agora, amados, na graça. O que aconteceu agora na graça? Se alguém está em Cristo, ou seja, nós estamos em Cristo, nova criatura é. Ou seja, somos uma nova pessoa. Nós agora não somos mais pecadores. Glória a Deus. Nós estamos em Cristo. Nós já nascemos debaixo da graça, amados. Nós não precisamos mais viver de rudimentos e de obras da lei, rudimentos judaicos, porque nós somos uma nova criatura. Nós nascemos debaixo da graça. Glória a Deus. E não precisamos mais cumprir ordenanças e mandamentos que foram para uma antiga aliança, que era a lei de Moisés, e não foi para nós. Glória a Deus. Uma nova criatura
as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então as coisas velhas, amadas, se passaram, ou seja, as coisas da lei, os rudimentos, né, as obras mortas, o cumprimento de ordenanças, tudo isso já passou. As coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo. Então agora é que nós possamos, amados, viver este novo. Porque se nós não vivemos o novo, nós estamos em adultério espiritual. Somos de Jesus Cristo, o ressuscitado. E está em adultério. Ou seja, quem pratica os rudimentos judaicos, as obras mortas, amados, está em adultério espiritual. É de Cristo e está adulterando com Moisés. Está adulterando com uma outra aliança que é a lei. E nós somos de Cristo, como está aqui na carta de 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17. Então já passaram, amados. Já passou as coisas de menino, as coisas da lei, e hoje nós reinamos em vida por um só, que é Jesus Cristo e esse ressuscitado. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nós temos que observar, amados, os verbos, porque aqui o verbo diz: as coisas velhas já passaram. Então já passaram. E muitos ainda estão praticando rudimentos e obras mortas, enquanto que a palavra de Deus diz que já passaram. Porque quantas ovelhas não estão ainda aí pagando preço, terminando uma campanha, começa outra, começando a fazer um retiro e depois é um outro retiro, porque a lei ela nunca pode aperfeiçoar, amados. Por isso é que houve uma lei, a qual a lei foi abolida, e hoje nós temos uma superior aliança, que é a graça, que é a superior aliança. E aqui, finalizando, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E tudo se fez novo quando? Em Cristo, amado, se fez novo. Ou seja, qual é o novo hoje? Hoje nós não vivemos mais de rudimentos. O novo hoje não vivemos mais de práticas judaicas. O hoje nós não pagamos mais o preço, amado, porque Cristo já pagou o preço. Ele já fez o sacrifício. Isso é o novo, né? Isso são as boas novas do reino de Deus. Então pregar a graça, amados, é isso. É pregar o que Cristo já fez. É pregar que você precisa receber essas revelações para você reinar em vida, porque você já é abençoado, você já é salvo, né? E se estiver praticando as obras reprovadas diante de Deus, está em adultério espiritual. Por isso que as coisas velhas já passaram. E muitos amados nossos, né, nossos irmãos aí, ainda estão praticando rudimentos e obras mortas, estão em adultério espiritual. Ou seja, somos de Cristo e está cumprindo leis judaicas de Moisés, que é o outro. Mas nós estamos em Cristo. E o que nós devemos fazer? Tudo se fez novo. Então não vai se fazer novo, amado. Já se fez novo. E o novo na graça é que Cristo já fez. E você não precisa mais fazer. Glória a Deus por esse apostolado. Vamos ainda ler 1 Coríntios, o capítulo 6 e o versículo 17. Ainda aqui em Coríntios, mas agora 1 Coríntios 6 e o 17. Glória a Deus pela vida dos eleitos,
Glória a Deus pela vida dos abençoados, né, que estão aí via Facebook. Graça e paz, amados irmãos, glória a Deus. O 17 do capítulo 6 de 1 Coríntios. O que, porém, se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, amados, nós estamos em Cristo e nós estamos unidos com Cristo. Nós não estamos unidos com Moisés, amém? Nós não estamos unidos com a lei, amém? Estamos unidos com Cristo, porque aqui o apóstolo Paulo diz: o que, porém, se une ao Senhor é um espírito com Ele. E o que está unido com Cristo, amado, é o nosso espírito. Deus uniu, Ele reconciliou consigo mesmo os espíritos, amados. Foi os espíritos que Ele reconciliou. Então, é o nosso espírito que é um com Cristo. Não é um com Moisés. Porque a graça, amados, ela é racional. Se eu sou uma com Cristo, o que eu vou fazer me unindo a Moisés, que foi tutor de uma antiga aliança? E esta aliança, ela foi terminada quando Cristo morreu e quando Cristo ressuscitou. Então nós somos de Cristo, amado. Nós estamos em Cristo e é o nosso espírito que está unido com Cristo. E unido com Cristo, amado, as coisas velhas se passaram. Glória a Deus. E tudo se fez novo. No novo, Cristo fez e nós recebemos. No velho, no antigo tutor, o homem tinha que fazer para receber. E na graça, Cristo fez e nós recebemos, porque ela é uma superior aliança. Glória a Deus. Então, amados, ela era uma aliança carnal. A lei, ela era uma aliança carnal, ela era uma aliança da carne. A graça não, amados, ela é uma aliança eterna, ela é uma aliança para o nosso espírito, porque o nosso espírito é eterno. Então, ela é uma aliança eterna. Deus uniu ou reconciliou, que é a mesma coisa, o nosso espírito com Cristo, o ressuscitado. Então, é uma aliança eterna. Ela não é uma aliança que oscila, amados. Glória a Deus. Porque a aliança que era com a carne, ela oscilava. Por isso que tinha que cumprir ordenanças e mandamentos para que funcionasse. Na graça, nós somos livres. As coisas velhas se passaram, que foram os rudimentos, as obras mortas, e o novo é descansar no que Cristo já fez, é viver para Cristo. Glória a Deus. Vamos ainda ler, ainda aqui em Coríntios, 1 Coríntios, o 6, o 19 e 20. É na mesma página, tá? Só vai passar o versículo 18. 1 Coríntios 6, o 19 e o 20. Na mesma página. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, glória a Deus, amado. Nós fomos comprados por bom preço. Nós somos de Cristo. Glória a Deus. Nós pertencemos a Cristo. Então, na antiga aliança, o homem precisava fazer para agradar a Deus. Hoje nós já somos dele. Nós não precisamos fazer nada para sermos dele, para pertencermos a ele. Nós já somos dele. Nós já fomos comprados. Abba, Pai. Glória a Deus por este apostolado.
o 19. Não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, ou seja, ele habita, amados. Na antiga aliança, o Espírito Santo ele não habitava, ele apenas manifestava e ele saía. Ele não habitava, como foi na vida de Sansão, né? Sansão, o Espírito Santo se manifestava e saía, mas hoje, na graça, ele está e ele se manifesta. É diferente, amados, porque hoje nós estamos unidos com Cristo, glória a Deus, e está unido com Cristo, o Espírito Santo passou a habitar nos espíritos das ovelhas, passou a habitar em nós, glória a Deus. Que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, não sois de vós mesmos. Então, amados, nós não somos de nós mesmos, nós temos um dono, porque quando o homem casa com uma mulher, né, há um casamento, você pertence um ao outro, somente uma comparação. E se um cônjuge pertence ao outro, ele já não pode pertencer mais de uma outra pessoa, porque ele já tem um compromisso. E aqui é além de um compromisso, amados. Ele é o tutor da graça. Ele nos comprou. E ele não perguntou se eu queria ser comprada. Ele não perguntou se eu queria participar. Ele não perguntou se eu queria ser dele. Porque no apostolado, nós informamos as declarações que foram reveladas para o apóstolo Paulo. E se foi revelado para o apóstolo Paulo e nós estamos debaixo do apostolado, nós também recebemos as revelações e o Espírito Santo de Deus, ele traz a testificação para o nosso espírito. Então, nós somos de Cristo, nós não somos de Moisés, nós não somos da lei, nós estamos debaixo da graça. Então, amados, quem é de Cristo, quem é templo do Espírito Santo de Deus e ainda está praticando obras infrutuosas, obras judaicas, amados, está em adultério espiritual, porque existe um dono, a qual é Jesus Cristo e esse o ressuscitado. E nós já estamos nessa graça, nós já estamos debaixo desta graça, glória a Deus, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no corpo, no vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. Então fomos comprados, nós somos dele, nós pertencemos a ele, para a sua glória, é para o seu louvor, é para o seu deleite, amados. Nós já somos, nós não precisamos fazer algo para ser dele, nós não precisamos fazer algo para agradar a ele, para nós pertencermos a ele. Nós não decidimos ser dele, ele decidiu e ele fez, e nós já somos para a glória de Deus. Somos um com o Senhor, glória a Deus. E se nós temos um dono, e se nós somos dele, amados, se nós praticarmos as obras infrutuosas das obras da lei de Moisés, estaremos em adultério espiritual, porque nós já estamos debaixo da graça, glória a Deus. Então, amados, vamos ler Romanos, o capítulo é o 7, o versículo é o 3 e o 4. Romanos, capítulo 7, 3 e 4.
Glória a Deus. Romanos capítulo 7, 3 e 4. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se unisse a outro homem. Mas se o marido morrer, está livre da lei, e assim não será adúltera se vier a casar com outro. Vamos ler o 4 também. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Glória a Deus. Então aqui o apóstolo Paulo fala de uma comparação, né? Aqui no versículo 3, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se unir a outro homem. Diante da lei, se um homem tiver casado com a sua esposa e o marido vivo, a esposa ou o esposo tiver um outro relacionamento, ele ou ela está cometendo adultério porque existe um marido vivo. Mas diante da lei, se um dos cônjuges morrer primeiro, o outro está livre porque existe uma lei e a qual assim não comete o adultério. Mas o 4, amado, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Então, amados, nós estamos como para a lei? Estamos mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Então, como foi que nós morremos para a lei? Pelo corpo de Cristo, porque foi Cristo que cumpriu a lei. E o fim da lei é Cristo, a qual nós já lemos em Romanos capítulo 4 e o versículo 7. Romanos capítulo 10 e versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos. Então, quem é o outro, amado? É Jesus Cristo e esse o ressuscitado. Então, nós estamos o que? Morto para a lei, morto para Moisés, morto para a lei, são as práticas judaicas, são as obras infrutuosas, obras mortas, os rudimentos judaicos, amados. Estão mortos para isso, para que sejamos do outro. E quem é esse outro? Esse outro é Jesus Cristo. Nós estamos mortos para a lei. Paulo fez essa comparação. Porque quando um morre, um cônjuge morre, você está livre para o outro. E quem morreu? Foi a lei, amados. Foi Moisés que morreu. Nós já somos livres para o outro, livre para a graça, livre para Cristo, livre para servir a Cristo, porque estamos mortos. Mortos, glória a Deus, pelo que Cristo já fez. Abba, Pai. Somos do outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Então, amados, porque muitos ainda não estão dando frutos para Deus? Porque ainda estão vivendo a lei, ainda estão vivendo de obras judaicas, ainda estão fazendo campanhas, jejum, oração, subidas nos montes, vigília e campanhas e outras campanhas. Não estão dando frutos para Deus, porque estão em adultério espiritual. Aí você pode me dizer, mas dar fruto para Deus, a fim de darmos frutos para Deus. E frutos para Deus, amado, não é o que o sistema diz. Porque o sistema diz que para dar frutos para Deus, é você ganhar almas para Cristo, almas para Jesus. Se nós fomos comprados por bom preço, nós já somos de Cristo. Não dependeu de nós aceitarmos
não dependeu de quem ganhou, mas dependeu do que Cristo, o único sacrifício que foi feito por nós. Então, dar frutos para Deus, amado, não é o que o sistema diz. Ganhar almas para Jesus. Dar frutos para Deus, amados, é você pregar a graça de Deus, onde o Espírito Santo de Deus traz a testificação para o espírito do salvo, o espírito do eleito, o espírito do predestinado. Aí você está dando fruto para Deus. A ovelha já é salva, a ovelha já é santa, a ovelha já é perfeita. E aí, quando você fala as revelações da graça de Deus, o Espírito Santo testifica e você dá frutos para Deus. Então, o fruto para Deus na graça, ele é diferente do fruto para Deus que, entre aspas, o sistema diz que é ganhar almas para Jesus. Enquanto que os espíritos, eles já foram comprados por bom preço. Glória a Deus. Então, darmos frutos para Deus, amado, é nós estarmos mortos para a lei e vivos para Cristo. Nós só daremos frutos, amados, se nós vivermos a graça. Quem vive ainda de rudimentos está vivendo em adultério espiritual e não está dando fruto para Deus. Porque como é que o sistema diz que vai dar frutos para Deus? Que é ganhar almas. Ele não está ganhando ninguém, porque os espíritos eles já são salvos. Os espíritos das ovelhas, as eleitas, as predestinadas por Deus, já são dele, já foram compradas, já foram salvas. Dar frutos, amados, é você falar daquilo que Cristo já fez. É você pregar o evangelho da graça e não da lei, enquanto que o sistema continua indo achando que estão dando frutos para Deus quando estão ganhando almas para Jesus. E na verdade não estão ganhando almas para Jesus, estão ganhando membros para um sistema religioso que hoje aceita Jesus e amanhã já tem que ir para o encontro e já tem que se batizar e já lhe dão regras, doutrinas de homens. Então aceitar Jesus é para você ser membro, já tem que se batizar para ser membro. E você não vai dar frutos, amados, não vai dar frutos para Deus debaixo de um adultério espiritual, porque nós somos de Cristo ressuscitado. Nós não somos de Moisés, nós não somos da lei, Abba Pai, porque na graça nós já fomos comprados. Aí, se pregando a graça e o apostolado, nós damos frutos para Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele só testifica quando pregamos a graça e o apostolado. Fora da graça e do apostolado são heresias, e o Espírito Santo de Deus, ele não testifica, amados. E aí fica a sabedoria do homem, que é terrena e que é carnal, e não a sabedoria celestial dada pelo Espírito Santo de Deus. Abba Pai. Vamos ler ainda aqui Romanos capítulo 2, o 21 ao 24. Romanos capítulo 2, do 21 ao 24. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu pregas que não se deve furtar, e furtas.
aqui o apóstolo Paulo está exortando, né, para os falsos mestres, os falsos profetas, né, os falsos irmãos. Ou seja, estão pregando que não se deve furtar, mas furtam. Por quê? Qual o objetivo de fazer as campanhas dos milagres? É arrecadar dinheiro, amados. Porque aí vai ter a arrecadação, né? Os encontros, que são também formas de campanhas também, vão arrecadar dinheiro. Então, diz que não é para furtar, mas furta, né? O 22. Tu que dizes que não deve adulterar, adultera. Tu que abominas os ídolos, roubas os templos. Ou seja, muitos no sistema religioso estão olhando para a carne, dizendo para não adulterar, mas estão cometendo adultério espiritual, porque a graça, ela é para o nosso espírito, amado, não foi para a nossa carne. A obra consumada de Cristo, ela é espiritual. Glória a Deus. Então, muitos que dizem aí no sistema religioso que não é para adulterar, está em adultério espiritual. Por que está em adultério espiritual? Porque está pregando a lei, porque está pregando para a carne. Então, amado, se você está pregando para a carne, se você está pregando Moisés, se você está pregando a lei, você está em adultério espiritual. Então, muitos líderes do sistema religioso, eu falo líderes porque não é só pastor, não é só apóstolo, não é só evangelista, porque no sistema religioso existem os líderes de célula, né? A Igreja da Visão Celular, ela é muito grande, então existe nessa questão de liderança. Então, todos aqueles que estão pregando ainda a lei, pregando para a carne, para fazer jejum, para fazer batismo, estão em adultério espiritual. Então, diz que não é para adulterar, mas aqui o apóstolo Paulo diz que adultera, ou seja, é um adúltero espiritual, porque está ensinando, né, ainda rudimentos para as ovelhas, está ensinando e está vivendo ainda em obras infrutuosas, obras da lei, obras judaicas. O 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, aqui é a pedra de tropeço, amados. O nome de Deus está sendo blasfemado por causa de vós. Eu já vi muitas pessoas, né, dizerem, pregar contra o adultério e depois cai também no adultério, que é o adultério carnal. Eu já vi muitos caírem realmente no adultério carnal, mas estão também no adultério espiritual, porque ainda continuam pregando para a carne, pregando ainda lei, pregando Moisés, pregando ainda aquilo que está morto. As ovelhas, amados, elas estão mortas para a lei. Nós nascemos debaixo de uma nova aliança, nascemos debaixo da graça, e gentil agora, nesta nova aliança, não vive mais de obras judaicas, que eram carnais, terrenas, era para a carne. Nós vivemos as espirituais, que são celestiais, que são eternas, amados, para o nosso espírito. Abba, Pai. Glória a Deus. Vamos ler ainda 2 Coríntios 6, o capítulo 1, 2 e 3. 2 Coríntios 6, do 1 ao 3.
Glória a Deus. E nós, cooperando com Ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Então, amados, que nós não venhamos receber a graça de Deus em vão, que nós possamos dar frutos para Deus. E frutos para Deus é falar da graça. Então, para que outras ovelhas, amados, não estejam também em adultério espiritual, é preciso falar da graça de Deus. É preciso, eu já vi muitos, eu acompanho muitos irmãos via Facebook que estão aí falando dos irmãos, né, que estão na lei. Mas o que liberta, amados, o sistema religioso não é fazer o que o próprio sistema religioso faz, porque o próprio sistema religioso já condena. Aí alguns falsos irmãos estão condenando os irmãos que estão na lei. Eles podem estar, amados, até debaixo de adultério espiritual, mas eles são salvos pela graça de Deus. O que Cristo fez, não há nada terreno ou carnal que anule o que Cristo fez. Estar em adultério espiritual, amados, é estar não reinando em vida com Cristo, está desagradando a Deus, está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O que liberta, amados, é pregar o Evangelho da graça de Deus, é pregar o apostolado para que nós possamos dar frutos. Então aqui o apóstolo Paulo diz: também vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Então, amados, nós recebemos e nós passamos. Nós ouvimos, nós recebemos e nós passamos. Então, isso é dar frutos para Deus. Não é como o sistema diz que é ganhar almas. Quando você fala da graça e do apostolado, você está falando do Evangelho. O que liberta os amados irmãos do sistema religioso é pregar, porque a fé vem pelo ouvir. A revelação, amados, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é de você falar, de você julgar, de você criticar o irmão porque está na lei. O que vai libertar ele, amados, não é mais você julgar ou condenar o irmão. É falar o Evangelho, é falar da graça, é falar daquilo que está escrito, daquilo que está consumado. É isso que liberta, amados. Não é falar com julgamentos e críticas. Os amados irmãos que estão no sistema religioso, e o que eles precisam é da graça e do apostolado. São das boas novas do Evangelho, da graça e do apostolado, amados. É isso que eles precisam. Não mais de críticas, não mais de julgamentos, não mais de condenação. Isso não é Evangelho, amados. Isso não é pregar a graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Abba, Pai. O 2. Pois ele diz: ouvi-me em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Digo-te, agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Não damos nenhum motivo de escândalo em alguma coisa, para que o nosso ministério não seja censurado. Então, que nós não venhamos, amados, dar motivo de escândalo, para que o nosso ministério ele não seja censurado. Censurado é reprovado diante de Deus. Que nós não sejamos reprovados diante de Deus, aonde há censuras, aonde o sistema religioso já há julgamento e condenação. Nós, amados, da graça, nós não podemos fazer da mesma forma. Nós não podemos causar motivos de escândalo. Nós não podemos desagradar a Deus e sermos reprovados por Deus. Porque aqui no 3, não damos nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado ou reprovado.
Então, amados, que nós não sejamos reprovados diante de Deus. Para os irmãos que ainda estão debaixo de um adultério espiritual, precisa ouvir a graça, precisa ouvir o apostolado, que nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Somos uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram e nós estamos vivendo o novo, que é a graça de Deus. Abba, Pai. Colossenses 2:8, vamos já concluir. Colossenses 2:8. Glória a Deus pela vida dos eleitos. Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça a presa sua por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Então, tende cuidado, amados, para que você não esteja vivendo em adultério espiritual, para que você não esteja vivendo ordenanças e mandamentos, né, preceitos de homens e não de Deus, porque nós somos de Cristo, para que nós não estejamos reprovados diante de Deus, para que nós estejamos vivendo a graça e não em adultério espiritual. Então tenha cuidado, amados, em tudo aquilo que estão lhe ensinando, tudo aquilo que estão lhe passando, porque o lema do ministério MGA é: se estiver escrito, eu creio. Glória a Deus. E se está escrito, nós cremos. Abba, Pai. Glória a Deus. Vamos finalizar ainda aqui em Colossenses 2, agora o versículo é o 20. Colossenses 2, o 20. Se estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitai ainda às ordenanças, como se vivesse no mundo? Então nós estamos mortos com Cristo aos rudimentos do mundo. Estamos mortos em Cristo para a lei. Então, amados, está claro que nós somos de Cristo. Está claro que nós somos da graça de Deus. Está claro que nós estamos debaixo da graça de Deus. Porque nós não podemos viver, amados, casados com Cristo e em adultério com Moisés, que é a lei. Na graça, amados, a igreja de Cristo, ela não é mais a noiva, né? Era noiva porque ainda era uma sombra do que viria a graça. Na graça, a igreja não é mais a noiva, porque está consumado. E a igreja na graça, ela é a esposa, está casada com Cristo. Porque se nós somos um com Cristo no Espírito, nós já somos um com Deus. Nós já fomos comprados e agora nós somos a esposa de Cristo. Então, se nós já estamos casados, se nós já somos de Cristo, amados, nós estamos mortos para os rudimentos do mundo, a qual aqui o apóstolo Paulo diz: se estás mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo? Estamos o que, amados? Vivos ou mortos com os rudimentos do mundo? Estamos mortos. Não precisamos mais das campanhas, dos jejuns, subir nos montes, se batizar. Isso são ritos, tradições de homens. Quando você entra em algum lugar, existem regras e ordenanças. Então cada um tem uma diferente. Só muda a coleira, o cão é o mesmo. Então nós devemos crer, amados, na graça de Deus para nós. Porque vós sujeitais ainda a ordenanças, como se vivesse no mundo. Então, amados, nós não nos sujeitamos mais
ordenanças e mandamentos. Porque nós não somos do mundo, né? Somos de Cristo. Nós não somos de Moisés. Nós não somos mais da lei. Nós estamos debaixo da graça. Estamos debaixo do apostolado. Então, amados, se mantenha na graça para não estar debaixo de adultério espiritual. Se mantenha livre de toda e qualquer escravidão do sistema religioso que possa imputar a você, não em tradições de homens, não em rudimentos mais, não mais em ordenanças e não mais em mandamentos, tradições judaicas. Nós hoje estudamos quem está debaixo da graça e vive debaixo da lei está em adultério espiritual. Ou seja, nasceu, está em Cristo, está debaixo da graça, mas vivendo, praticando as obras da lei. Por isso está em adultério espiritual. Então, que os amados possam continuar estudando. Depois a ministração ela vai para o meu canal. Os amados podem rever, podem compartilhar a mensagem de Deus. Essa é a graça e esse é o apostolado. Graça e paz. E aplauda o Senhor Jesus.